Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões. Aprendendo a aprender. Iniciaremos neste vídeo a leitura da história do rei Davi. Vamos lá. A história do rei Davi é muito bonita, porque é uma história confeccionada por Deus. É uma história que foi toda construída por Deus. E como foi uma história construída por Deus? A história do rei Davi começa lá com outro grande homem, o profeta, o juiz, o sacerdote e o governante Samuel. Iniciaremos a leitura da história do rei Davi a partir do capítulo 2 do primeiro livro do profeta e sacerdote Samuel, a partir do versículo 12. A impiedade dos filhos de Eli. A história do rei Davi começa com a queda da casa de Eli e de seus filhos Ofni e Finéias. Essa queda proporciona a ascensão de Samuel, que é o profeta que unge o rei Davi como soberano de todo Israel. Vamos lá. A impiedade dos filhos de Eli. Ora, os filhos de Eli tinham mau caráter, palavra muito pesada. Não se importavam com o Senhor, nem com o dever dos sacerdotes para com o povo. Eles agiam indignamente. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício, e enquanto ainda se cozinhava a carne, vinha o auxiliar do sacerdote empunhando um gigante garfo de 3 dentes. Ele o fincava no tacho ou na panela, ou ainda na caçarola ou marmita. E tudo o que o garfo trazia à tona, o sacerdote o tomava para si. Desta maneira, procediam com todo Israel que ia a Silo ofertar votos e sacrifícios a Deus. Mesmo antes que se tivesse queimado a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao oferente bem assim: dá-me carne para o assado do sacerdote. Ele não aceita de ti carne já cozida, mas só carne crua. Se o homem dissesse, primeiro se deve queimar a gordura, depois podes levar à vontade. Primeiro se deve queimar a gordura, depois podes levar à vontade. O moço responderia bem assim: não, deves dá-la agora mesmo, senão a levo à força. São ordens superiores. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tomavam para si a oferta que deveria ser sacrificada a Deus. O povo trabalhava uma temporada do ano para criar os seus animais, tomava os animais mais gordos para ofertar a Deus, e na hora da oferta a Deus, vinham Ofni e Finéias e roubavam o sacrifício que deveria ir para Deus e depois ser repartido para o povo. E como aqui se trata de uma sociedade de para mais de 3.000 anos para trás, uma sociedade do tempo do mundo antigo, percebemos que as coisas da religião eram unidas às coisas do Estado. Então, podemos presumir que os filhos de Eli também tomavam para si as moedas de ouro, tanto as riquezas monetárias como os sacrifícios dos animais mais gordos do povo. Mesmo antes que se tivesse queimado a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao oferente: dá-me carne para o assado do sacerdote. Ele não aceita de ti carne já cozida, mas só carne crua.
Se o homem dissesse: primeiro se deve queimar a gordura, depois podes levar à vontade, o homem responderia bem assim: não, deves dá-la agora mesmo, senão a levo à força. São ordens superiores, são ordens superiores. Dos filhos do sacerdote, do governante, do juiz e do profeta Eli, Ofni e Finéias. Vejamos na nota de rodapé sobre o mau caráter dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. A irreverência e impiedade dos sacerdotes Ofni e Finéias sobressaltavam, eram notáveis, eram notabilizadas por todo o mundo. Eles não tinham pudores de serem maus, praticavam o mal aos olhos de todos. Eles são caracterizados como homens sem caráter, filhos de Belial, sacerdotes do maligno. São desonestos, desleais, desonestos e desleais, tartufos, desonestos e desleais. Aos sacerdotes cabiam certas partes dos sacrifícios, mas Ofni e Finéias exorbitavam na porção que tomavam para si. A gordura não podia ser consumida pelos oferentes, e tampouco pelos sacerdotes, mas eles tomavam tudo para si. Portanto, o pecado dos moços Ofni e Finéias era muito grande na presença do Senhor, porque estes homens tratavam com desprezo a oferta feita ao Senhor. Para os nossos propósitos, pularemos o tópico O menino Samuel e sua mãe e saltaremos para o tópico Eli repreende os filhos. Eli já estava bem velho quando chegou aos seus ouvidos tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e também que se manchavam com as mulheres que prestavam serviço na entrada da tenda de reunião. Então Eli os advertiu: por que fazeis estas coisas? Ouço todo o povo dizer que vosso comportamento não presta. Isto não pode ser, meus filhos. Estes falatórios que ouço e que o povo do Senhor espalha não são bons. Se um homem peca contra outro homem, alguém pode interceder por ele a Deus. Mas se alguém peca contra Deus, quem intercederá por ele? Mas eles não deram ouvidos à voz do Pai, porque o Senhor queria fazê-los morrer. Enquanto há a queda da casa dele, há a ascensão e surgimento do profeta Samuel. Versículo 26. Quanto ao jovem Samuel, continuava crescendo em estatura e na estima, tanto do Senhor como das pessoas. Samuel ofertava boa conduta a Deus, e Deus dava bom testemunho da conduta de Samuel para todos. Então todos olhavam Samuel com bons olhos. Muito semelhante ao que aconteceu na história de Jó. Playlist que já está completa aqui no nosso canal. História de Jó. Deus dando excelente testemunho da conduta de Jó para Satanás e para todo o universo. As ameaças do homem de Deus. Um homem de Deus veio ter com Eli. Ele lhe disse:
Assim fala o Senhor Deus Todo-Poderoso, dos Yahvé, Jeová. Revelei-me, é verdade, à casa de teu pai, quando ainda estavam no Egito e pertenciam à casa do Faraó, quando vocês eram escravos. Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, a fim de subir ao meu altar, oferecer o sacrifício de incenso e usar o éfode da vestimenta sacerdotal na minha presença. E entreguei à casa de teu pai todos os sacrifícios pelo fogo oferecidos pelos israelitas. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que mandei oferecer na minha morada? E por que tens em maior estima os filhos do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as oferendas de Israel, meu povo? Repetirei. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que mandei oferecer na minha morada? E por que tens em maior estima os filhos do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as oferendas de Israel, meu povo? Por isso é este o oráculo do Senhor, Deus de Israel. Na verdade, eu prometi que tua casa e a casa de teu pai andariam sempre na minha presença. Mas agora, oráculo do Senhor Deus Todo-Poderoso, não quero mais saber disto, pois eu honro os que me honram, mas os que me desprezam caem no desprezo. Eis que virão dias em que vou cortar o teu braço e o braço da casa de teu pai, de modo que já não haja ancião em tua casa. Assistirás ressentido a todos os benefícios que o Senhor prestar a Israel, e nunca mais haverá um ancião em tua casa. É verdade, haverá um homem que eu não eliminarei de junto do meu altar. Quando eu te fizer definhar os olhos e o ânimo, mas a maioria de teus descendentes morrerá no vigor da idade viril. Este é o sinal de que tudo isto virá sobre os teus dois filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Oráculo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Então promoverei para mim um sacerdote fiel. Ele desempenhará seu ofício como quero e desejo, e eu lhe construirei uma casa durável, duradoura, sólida, construída sobre a rocha. Ele caminhará sempre na presença do meu ungido. Então, quem ainda restar vivo de tua família virá prostrar-se diante dele para receber uma moedinha e um pedaço de pão e dirá: por favor, deixa-me participar de qualquer função sacerdotal em troca de um bocado de pão. A tua descendência mendigará. Pesada palavra, oráculo do Senhor Deus Todo-Poderoso para a descendência de Eli. A queda da casa de Eli a partir do pecado de Ofni e Finéias e a ascensão do profeta Samuel. Esse é o contexto do surgimento do rei Davi. Amém. Que beleza. Deus nos conduza em paz. Deus nos conduza em paz com muita humildade. Amém. Saltaremos do capítulo 3º e avançaremos para o capítulo 4.
a Arca da Aliança com os filisteus. Derrota de Israel e perda da arca. O pecado de Ofni e Finéias foi tão grave que Israel perdeu a arca da aliança com o Senhor, que era um objeto sagrado. Contexto antropológico. Estamos falando de uma sociedade do tempo do mundo antigo, compreensões religiosas completamente diferentes das compreensões religiosas do tempo presente. Uma compreensão sobre Deus completamente diferente da compreensão que podemos ter no tempo presente. Então, naquela época, a arca era simbolificada, era quase que totemizada a partir de um objeto sagrado. Era como se fosse um totem. Sociedade do tempo do mundo antigo, outros valores, outra ética, outra cultura, outra antropologia. E enquanto a Arca da Aliança estivesse de posse com Israel, Israel seria sempre vitorioso. Mas o pecado de Ofni e de Finéias foi tão grave que Israel perdeu a Arca da Aliança numa guerra contra os filisteus. E isso foi revelado ao profeta Samuel. Mas leremos o capítulo 3 num outro momento. Capítulo 4. Primeiro livro de Samuel. Derrota de Israel e perda da arca. Naqueles dias, Israel se pôs em campo contra os filisteus. Um detalhe: perder a arca da aliança era vaticínio de decadência, maldição, destruição, derrota, de tudo de ruim que poderia acontecer a uma nação. Era a compreensão religiosa da época. Avancemos. Naqueles dias, Israel se pôs em campo contra os filisteus. Acamparam junto à pedra do socorro, ao passo que os filisteus tinham armado seu acampamento em Afeque. Os filisteus se puseram em ordem de batalha frente a Israel. E travou-se um encarniçado combate. Israel acabou derrotado pelos filisteus e perdeu em campo aberto cerca de 4.000 homens de suas fileiras. Um encarniçado combate se travou. Israel saiu derrotado pelos filisteus e perdeu em campo aberto cerca de 4.000 homens de suas fileiras. Quando o povo voltou ao acampamento, os anciãos de Israel perguntaram: por que será que o Senhor nos fez sucumbir hoje diante dos filisteus? Mandemos buscar de Silo a arca da aliança do Senhor, que ela venha para junto de nós e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Mandaram, pois, buscar de Silo a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que estava assentado, ou melhor, que está assentado sobre os querubins, serafins e todas as hostes celestiais. Mandaram, pois, buscar de Silo a arca da aliança do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está assentado sobre os querubins. Em Silo estavam os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que acompanharam a arca da aliança de Deus. Eles não podiam fazer isso, porque eram infiéis, iníquos, ladrões, profanos. Mas fizeram e trouxeram malogro para o povo de Israel.
Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel explodiu em imensa alegria, em imensa gritaria, de modo que a terra estremeceu. Também os filisteus ouviram a gritaria e perguntaram: o que significa toda esta gritaria e alegria no acampamento dos hebreus? Afinal, nós os derrotamos. Por que eles estão alegres? Por que eles estão alegres? Quando souberam que a arca do Senhor tinha vindo para o acampamento, os filisteus ficaram com medo, tremeram e disseram bem assim: Deus chegou ao acampamento. E acrescentaram: ai de nós, pois assim não foi até agora. Estamos vencendo tais batalhas. Estamos saindo vitoriosos de todas as batalhas contra os hebreus. Mas agora a arca chegou ao acampamento de Israel. Ai de nós, pois assim não foi até agora. Até agora foi só vitória. Ai de nós, quem nos libertará da mão deste Deus Todo-Poderoso? É este o Deus que feriu os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Coragem, filisteus, portai-vos como homens, para que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles o foram de vós. Sede homens e combatei. Tanto estamos falando de uma sociedade do tempo do mundo antigo, para lá de 3.000 anos para trás, que aqui, portai-vos como homens, sejam corajosos, para que não vos torneis escravos dos hebreus. Era uma época em que o regime de sociabilidade era o do escravismo do tempo do mundo antigo, escravismo antigo, em que povos guerreavam contra outros povos para submetê-los à escravidão. Eram os escravos como despojos de guerra, guerras do tempo do mundo antigo. Esse é o contexto. Então, os filisteus se lançaram à luta e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda e houve um massacre muito grande. Do lado de Israel caíram 30.000 guerreiros. A arca de Deus foi capturada e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A morte de Eli, a queda definitiva da casa de Eli e a ascensão de Samuel, que são os contextos para o surgimento do rei Davi. Que legal! Davi que foi ungido pelo profeta, juiz, governante e sacerdote Samuel. A morte de Eli. Um benjaminita saiu correndo no campo de batalha e chegou no mesmo dia a Silo. Um sobrevivente da guerra veio dar notícias ruins sobre o malogro de Israel face aos filisteus. Um benjaminita saiu correndo do campo de batalha e chegou no mesmo dia a Silo. Vinha com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra, exausto, um trapo, um sobrevivente da guerra. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira, com um olhar de expectativa em direção à estrada, porque o seu coração estava apreensivo pela sorte da arca de Deus. E ele, como governante, juiz, sacerdote e profeta, era o responsável mor pela arca da aliança de Deus. Então, como a arca foi para a guerra, para abençoar os hebreus, os israelitas, Eli estava sobressaltado, com expectativas negativas, porque os filhos dele acompanhavam a arca da aliança e Eli sabia dos pecados dos seus filhos, Ofni e Finéias. O seu coração estava apreensivo, sobressaltado pela sorte da arca de Deus.
Quando o homem entrou na cidade para dar a notícia, a cidade em peso começou a gritar. Ao perceber a gritaria, Eli perguntou bem assim: o que significa este tumulto de balbúrdia? Então o homem foi depressa ter com ele. Eli comunicou a notícia. Então o homem foi depressa ter com ele, a autoridade maior, Eli. Eli comunicou a notícia. Eli, com 98 anos, tinha um olhar parado e já não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho do campo de batalha e fugi das fileiras no mesmo dia de hoje. Consegui sobreviver. Eu venho do campo de batalha e fugi das fileiras no dia de hoje. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu de diante dos filisteus. O povo sofreu uma grande derrota. Perdemos. Os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi capturada. À menção da arca de Deus, Eli caiu para trás, ao lado da porta, quebrou a nuca e morreu. Pois era homem velho e pesado. Tinha sido juiz de Israel por 40 anos. Tinha sido juiz de Israel durante 40 anos. Morre a nora de Eli. A nora, mulher de Finéias, estava em estado avançado de gravidez. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus tinha sido capturada e o sogro e o marido tinham morrido, caiu como que fulminada e deu à luz, pois as dores do parto a surpreenderam. Enquanto ia morrendo, as senhoras parteiras que assistiam, que a ajudavam, lhe disseram bem assim: enquanto a nora dele, mulher de Finéias, já falecido, enquanto ela dava à luz, já morrendo, as senhoras parteiras que a ajudavam, que a assistiam, lhe disseram bem assim: coragem, mulher, coragem, mulher, coragem, mulher, coragem, pois deste à luz um filho homem. Coragem, mulher, coragem. Mas ela não respondeu nem prestou atenção. Deu ao menino o nome de Icabod, querendo dizer que de Israel foi banida a glória, por causa da perda da arca da aliança com Deus, do sogro e do marido. Ela disse: de Israel foi banida a glória, pois foi capturada a arca de Deus, o Todo-Poderoso. E morreu a nora de Eli, mulher de Finéias. Assim acontece a queda da casa de Eli e a ascensão do profeta Samuel. Contextos necessários e fundamentais construídos por Deus para o surgimento da história do rei Davi. E chegamos ao capítulo 5, a Arca de Deus com os filisteus. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus vos abençoe. Vivam, 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 amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior. Um abraço, amado mestre Trilha, condutor da família Secap Capoeira, Centro Cultural Arte Pernambuco. Maravilha! Estamos conversando sobre a história do rei Davi, grande mestre Trilha, meu muito amado amigo. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Amém.
Bom domingo com Deus para todos nós. Amém.